Olá, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo sobre o Velho Testamento, né? Na aula passada, nós falamos sobre números até o número 24. E hoje a gente vai falar do número 25, números capítulo 25, números capítulo 26 e números capítulo 27. Só um adendo. A Bíblia, inicialmente, ela era feita sem essa distinção, sem essa separação de capítulos, versículos. Isso foi feito para que facilitasse a nossa procura, né? Por exemplo, de você estar numa igreja e a gente está querendo ler o mesmo texto para meditação, então a gente consegue achar mais facilmente, né? Mas inicialmente ela não tinha, ela era uma história só. Isso é importante porque a gente vai falar sobre esse todo da Bíblia hoje, tá? A Bíblia ela não pode ser vista só como uma palavra, como uma frase, como um versículo, nem só um capítulo, nem só como um livro da Bíblia. Ela tem que ser analisada de uma forma geral. Isso é importante porque a gente vai falar sobre isso hoje, tá? No capítulo 24, a gente viu a saída de Balaão, depois de ter feito todas as profecias, a mandado de Deus, em que ele abençoava o povo de Israel, né? Desfavorecendo, né, irritando Balaque, que queria o contrário. Ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão, por conta de ter que fazer, por medo, tá? Ele fez isso por medo, porque já tinha acontecido o episódio da mula, né? O anjo veio falar com ele, então ele estava apreensivo de tomar uma outra direção que não fosse falar somente a vontade que Deus queria que ele falasse, muito mais com temor do que por amor. Então, essa foi a questão de Balaão ter feito todas aquelas 4 profecias lindíssimas, abençoando o povo de Deus, tá? Então, a gente parou nessa parte, que Balaão vai embora e o povo de Deus é abençoado, tá? Agora, hoje, no capítulo 25, a gente já começa com uma complicação dos israelitas. Por quê? Porque eles se envolveram com as mulheres moabitas. O mesmo povo que estava pedindo para Balaão amaldiçoar os israelitas, o mesmo povo, pegou as mulheres, seduziu os israelitas, eles caíram em transgressão, né? Porque não era para eles ficar com pessoas estrangeiras, diferente da fé deles, mas eles acabaram ficando, sendo seduzidos pelas mulheres. Isso eu estou falando porque é bíblico, tá? Tem horas que o homem seduz sim a mulher. Neste capítulo em especial foram as mulheres, tá? Que seduziram, elas conseguiram uma brecha para conseguir seduzir os israelitas e eles caíram em maldição. Aí vocês vão falar, mas Balaão não falou, né? Balaão, não é que Balaão profetizou que eles não seriam amaldiçoados. Balaão não conseguiu jogar um feitiço de maldição sobre eles. E isso que irritou profundamente Balaque. Ele não conseguiu jogar um feitiço de maldição, jogar uma profecia de maldição contra os israelitas. Mas, quando eles acabam caindo em tentação com as mulheres moabitas, eles são amaldiçoados, tá? Então, há uma diferença no que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Depois dessa maldição, eles são castigados por Deus. E depois eu vou falar um pouco sobre este castigo, que Deus ele informa para Moisés como ele queria que estes homens que caíram em transgressão sofressem o castigo, né? Deus mandou uma praga que Moisés é que fez, tá? Então, vamos voltar lá. A Bíblia, como eu disse, é um todo. Então, como as mulheres moabitas, os versículos anteriores não comentam isso. Como que elas conseguiram
estratégias para fazer com que os israelitas fossem seduzidos por elas, né? Lembrando que era um povo que estava recebendo os ensinamentos de Deus. Tá, então vamos lá. A Bíblia não cita neste momento. Só que nos outros trechos da Bíblia, ela comenta assim. A Bíblia, inclusive, relata quem foi o culpado de dar todas as estratégias para as mulheres moabitas de como os israelitas poderiam cair em tentação. E eu vou ler alguns desses trechos, mas está na pauta, lembrando, tá? Que está na descrição lá do vídeo, que eu sempre coloco. Eu coloco o link dessa pauta, que foi a pauta que a gente usou como estudo no meu grupo familiar, tá bom? Então, vamos lá. Em Apocalipse 2:14, olha o que vai se falar. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A gente viu o assunto do Balaão, e lá em Apocalipse ele é citado de novo. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, quem foi que deu a dica para as mulheres moabitas? De como seduzir os israelitas e fazer com que eles caíssem em maldição. A praga, o feitiço não foi jogado. Balaão não conseguiu isso, porque Deus não permitiu. Só que Balaão conseguiu dar dica, não sabemos em que momento, porque isso, em todos os versículos que fala sobre esse ensino, como que Balaão oportunizou, como que Balaão ajudou Balaque a fazer isso e os moabitas a fazer isso, a Bíblia não cita em qual momento. Se foi num jantar, porque ele ficou lá alguns dias, se foi na hora que ele foi embora, a Bíblia não cita em que momento, mas a Bíblia cita sim que foi ele. Ele que ensinou as mulheres moabitas a deixar os israelitas caírem em maldição, tá? Então, Apocalipse 2:14 comenta isso. Números 31, que a gente vai chegar lá já, né? Que a gente está no 25, vai falar que Balaão foi morto quando ele estava junto com os moabitas. No capítulo 31, há um conflito com os moabitas e Balaão é morto, porque estava junto deles. Então, mais um indício aí, né? Assim como a gente vê num julgamento hoje, né? As provas, não no capítulo que a gente viu, no 21, 22, 23, 24, mas no restante da Bíblia, tudo comprova que foi Balaão que ensinou os israelitas a fazer isso, tá? Segundo Pedro 2,15 também fala sobre isso, fala assim: eles deixaram o caminho certo e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela própria transgressão. Por quê? Porque morreu junto com quem ele se aliou. A gente vai ver no capítulo 31. Então, também no capítulo que a gente viu até o capítulo 24, a gente não viu se Balaão recebeu o prêmio, né? A gente ficou meio... inclusive Balaque falou, eu trouxe aqui para te pagar, para você amaldiçoar esse povo, e você não amaldiçoou. Então não ficou claro até o capítulo 24 se Balaão recebeu esse prêmio ou não. Mas aqui em 2 Pedro 2,15, a gente vê que sim, que ele recebeu o prêmio. E por que ele recebeu o prêmio se ele não amaldiçoou? Mas porque ele burlou uma situação. Ele não amaldiçoou, porque Deus ia ficar irado com isso, e Deus também não ia permitir. Ia mandar, mandou a mula, ia mandar um elefante para falar com Balaão se ele fizesse isso. Mas ele burlou, ele foi lá, deu essa dica, a gente não sabe em que momento, mas que foi a dica que fez com que 24 mil israelitas sofressem com essa praga que Deus mandou, tá? Então, o que eu quero dizer e deixar bem claro para vocês? Que Balaão seria um profeta mercenário, hipócrita,
falso. E é isso que a gente tem que lutar contra, tá? Porque ele fez a vontade de Deus. Deus falou, profetiza o que eu colocar na sua boca. Ele fez. As 4 profecias são lindíssimas. Ele abençoando o povo de Deus, inclusive amaldiçoando os moabitas e ele próprio, né? Porque vocês vão ver aqui na pauta, em Números 24, ele amaldiçoa ele mesmo. Porque ele falou tudo o que Deus queria que ele fizesse. Só que ele queria o prêmio, né? Com aquelas 4 profecias, ele não ia conseguir prêmio algum. Então, ele burlou de alguma forma que a gente não sabe e foi pago, porque a Bíblia, no restante dela, ela cita isso. Que ele foi pago porque ele ensinou, já que ele não podia amaldiçoar, os moabitas a trazer maldição para os israelitas. Tá? Eu espero que isso tenha ficado claro, tá? Foi uma história, assim, eu conheci a história de Balaão só da mula. Mas, assim, esse aprofundamento foi muito bacana, porque me trouxe outra visão, né? Que é importante. E, assim, se em Apocalipse é falado que a gente tem que fugir de uma postura de Balaão, é porque a postura dele foi incorreta. Então, vamos vigiar, né? Então, o capítulo 25 fala sobre isso, né? Fala sobre a queda dos israelitas, a maldição que eles pegaram com a própria mão, com o próprio corpo, e Deus instrui Moisés a que castigue o povo através de um empalamento. O que seria um empalamento? Seria um tipo de tortura, eles são torturados, né? A tortura, ela serve para trazer uma dor prolongada para a pessoa, né? As outras pragas que a gente viram que Deus mandou sim para o povo dele, eram pragas assim, imediatistas, né? Rápidas. E essa não foi. Esse foi um empalamento, né? Um enforcamento. Até a forca, ela não é de imediato que a pessoa falece, ela tem consciência de que ela está falecendo, né? Hoje em dia, sei lá, não é um assunto que eu gostaria de tratar agora, mas assim, a pena de morte, ela tem, apesar de existir, vamos usar essa palavra, apesar de existir, ela tem se voltado para que seja de uma forma cada vez mais humanitária, que a pessoa não sinta muita dor, né? Enfim. E aí a gente vê o contrário, a gente vê que houve uma orientação para que eles sofressem. O empalamento, a minha Bíblia está em empalamento, vocês podem ser que achem como enforcamento. Então, varia aí. Mas o empalamento seria uma lança, que ela seria atravessada de uma parte do corpo da pessoa, inclusive em alguns casos eram de órgãos genitais, mas não sabemos se esse é o caso, né, do capítulo 25, até uma outra parte do corpo, como se fosse um espeto de churrasco. E a pessoa demorava alguns dias para falecer. Então, este foi o castigo que Deus orientou para que os israelitas, né, Moisés, no caso, fizesse com quem caiu em transgressão com as mulheres moabitas, tá? Então, se a gente for levar para o lado, né, como a gente fez na outra aula, para o lado de que todo mundo que viu aquilo, essa morte, por tipo Tiradentes também foi uma morte que precisaria servir para que os outros não errassem, mais ou menos isso. Então esse empalamento, que seria uma morte mais lenta e visivelmente cruel, faria, né, com que as outras pessoas não precisassem pecar, elas já olhassem e Deus me livre, não quero nem ver um negócio desse. Mais ou menos isso. Mais ou menos como funciona a pena de morte também. Porque a pena de morte, por mais cruel que ela seja, ela serve para que outras pessoas, minha opinião, tá? Não cometam erro, né? Porque ela não vai querer passar por aquela situação, tá? Então, o empalamento, ele serviu nesse capítulo 25 dessa forma, tá? Outra coisa, se a gente for... igual a gente viu a serpente de bronze que serviu para que curasse o povo. Então, todo mundo que olhasse, Jesus não tinha vindo naquele momento ainda em carne. Então, Deus permitiu a serpente para que todo mundo que olhasse para ele fosse curado, né?
entendeu? Hoje a gente olha para Jesus, não precisa nem da cruz. A gente olha numa visão espiritual e é curado. Então, o empalamento, ele também serve para isso. Jesus, ele foi crucificado por nossos pecados. Então, para que a gente vai precisar passar por tudo? Porque se a gente não tivesse Jesus, né, como Salvador, a gente passaria por todas aquelas aflições, né? Porque a gente iria para o Sheol lá, que eles falam que seria o inferno. Então, quer dizer, não precisa, porque você já viu que Jesus foi na cruz por você, né? Por um Cordeiro Santo, por nossos pecados. Era para a gente estar sofrendo tudo aquilo. Então, eu entendi, tá? Que o empalamento, ele também serviu para isso, para que a pessoa não precisasse transgredir, passar por aquilo. Ela visse e passasse a nem vou fazer, a aprender com o erro do outro, que a gente tem falado muito sobre isso, tá? Então, o fato de Jesus ter sofrido, e foi cruel mesmo que Jesus sofreu, né? Faz com que a gente, hoje, fale assim, meu Deus do céu, os meus pecados como ser humano teriam esse fim. E Jesus veio para me salvar desse pecado, né? Então, é uma forma visual e de consciência de você sair do pecado, tá? Então, esse é o capítulo 25, né? Trata sobre esses assuntos. O capítulo 26 vai falar de um novo recenseamento. Eu comecei a fazer esses vídeos agora, né? Por agora. Mas eu já estudei o capítulo 1. No capítulo 1 de números, por isso que números chama números, porque vai falar muito de números, né? Então, o capítulo 1 de números vai falar de um recenseamento. Eles iam começar a chegar na Terra Prometida e iam ter alguns conflitos. Então, Deus orienta para que eles fizessem um censo. Esse censo é muito mais militar do que social. Era um censo que eles contavam homens de guerra mesmo, homens acima de 21 anos, né? As mulheres, elas eram, nesse ponto, apesar de a gente ter visto Débora, né? Que Débora, ela lutou. Mas, enfim, nessa ocasião, as mulheres eram privadas de ir para a guerra, né? Elas eram, não é privadas a palavra que eu queria usar. Eu queria usar uma palavra assim, elas eram cuidando das mulheres, para que elas não precisassem ir para a guerra. Então, esse censo, no capítulo 1, foi realizado, porque eles iam entrar com alguns conflitos. Em todas as tribos, nas 12 tribos, foi contado homens acima de 21 anos, tá? E a contagem tinha dado 603.550. Lembrando que eram homens acima de 21 anos. Nessa contagem não estavam contando mulheres, crianças, idosos, não, tá? E menores de 21 anos, homens menores de 21 anos. Então, esse primeiro censo militar tinha dado este valor. No capítulo 26, a conta de todas as tribos, enfim, já deu diferente. Deu 600, lembrando que tinha passado mais ou menos, lembrando que faltavam 2 anos para eles atingirem a Terra Prometida, né? Para eles chegarem na Terra Prometida. Tinham passado 38 anos, né? 40 anos. Tinham passado, porque parece que foi o último censo antes de pisar em Canaã, tá? Esse número deu diferente, né? Deu 601.730. Numa diferença de 1.820 pessoas a menos. Lembrando que eram povos que viviam muito, a média de vida era altíssima, eles tinham filhos com mais de 100 anos, né? E se a gente for olhar, era para ter quantos? Era para ter muitos, era para ter quase 3 milhões, né, no caso, de pessoas agora nesse novo censo, porque, outra coisa que eu vou falar, a contagem, mais ou menos, tá, de homens, mulheres, eram na base de 3 milhões de pessoas. Era por isso que causava medo nos moabitas, Balaque ficou apavorado, porque era um povo grande.
Deus tinha formado uma nação numerosa, tá? Deus juntou as pessoas, né, para ensinar os seus conhecimentos em uma nação poderosíssima. E só no censo era esse valor. Aí vocês vão me perguntar assim, como eu me perguntei, tá? Por que diminuiu? Porque diminuiu, não é que continua igual. Igual já seria algo para a gente ficar pensando, né? Mas não foi o caso. Diminuiu as pessoas. Aí eu vou dizer, detalhe. Eles estavam chegando na Terra Prometida. E Deus, através de todas as transgressões do povo, havia dito que ninguém daquela geração de números 1 entraria na Terra Prometida. Ninguém. Eles iam ficar no deserto. Porque Deus não permite desobediência. Deus não permite. Apenas 2 entraram na Terra Prometida da geração do capítulo 1. Apenas 2. Caleb e Josué. Caleb foi um homem que, quando alguns espias foram verificar a Terra Prometida, né? Não lembro, acho que foi no capítulo 15 de Números, se eu não me engano. Eles voltaram e desanimaram o povo todo. Não, gente, esquece. Vamos voltar para o Egito. É um povo gigante. A uva, gente, o cacho de uva que eles trouxeram quando eles foram espiar a Terra Prometida, precisou ser carregada por 2 homens. Era uma terra que todo mundo ia querer. E era a promessa do Senhor para eles. Já de Abraão. E os cananeus, os gigantes que eles falavam, tinham se apropriado do que não eram deles. Estavam cuidando, tá certo, da terra, né? Porque às vezes Deus permite isso. Deus permite que alguém cuide daquilo que é seu. Quando você chegar lá, já está tudo prontinho. Mas quando eles voltaram de espiar a terra, eles já desanimaram o povo todo. Gente, esquece isso. Não vamos para lá. É um povo gigante, horrível, cruéis. E o único que disse, para um pouquinho, Deus falou que ia conosco. E Deus é poderoso. Foi Caleb. Então a gente vê que o único que viu, entrou na Terra Prometida daquela geração, foi Caleb. Aí eu vou te explicar uma coisa para vocês. A nossa nova Jerusalém, quem vai ver? Quem nascer de novo, gente. Por isso que eu entendi que o número é parecido, entendeu? Por quê? Porque aquela velha geração ficou no deserto. Só quem entrou na Terra Prometida foi quem nasceu de novo, com os ensinamentos de Cristo. Quem tinha os velhos paradigmas lá, que pode ser falado, ficou no deserto, não entrou, gente. É cruel falar isso? É cruel, mas nem todos vão ser, a Bíblia fala, né? Muitos foram chamados. Jesus chamou todos os israelitas. Quando eles saíram lá do Egito, que Faraó ficou bravo com as 10 pragas e tudo, Deus não deixou ninguém para trás. Deus chamou todos. Só que no meio do deserto ficaram alguns. Então, quem é que vai querer ficar no meio do deserto? Eu não vou. Eu já falei para o Senhor, me ensina. Que seja com a vara da correção, mas me ensina, porque eu quero, assim como Caleb e Josué, entrar, nascer de novo. Assim como houve aquele questionamento, né, daquele fariseu que falou, mas como que a gente pode nascer de novo? Entrando de novo na barriga da mãe, né? Fazendo igual aquele filme lá, o de Benjamin Button? Não, é nascer de novo através do Espírito. É nascer de novo. É você virar humilde como uma criancinha, aprendendo tudo de novo. Foi isso que a nova geração fez e eles adentraram no Canaã. E a velha geração ficou toda no deserto. Apenas 2 que entraram. E vou dizer mais. Dessa geração que uma ficou, a geração dessa entrou, 1820 não entraram. Então teve famílias, clãs que não entraram. Porque
Eu entendi isso, porque esse número diminuiu, gente. É o que eu estou falando, poderia ter ficado igual, já era uma coisa de se pensar, mas não, ele ficou menor. Então quer dizer que teve clãs que não entrou nem a nova geração. Eu entendi isso. E isso me preocupou bastante, né? Porque às vezes a gente fala, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ser salvo, e não é bem assim. Se a gente olhar os israelitas, como a gente tem falado sempre, é com eles que a gente tem aprendido. Como a gente está no deserto, como que a gente vai sair desse... O mundo, gente, está no deserto. Não podemos falar nada além disso, né? Então, isso tá na pauta, tá tudo na pauta, tá, gente? Vocês reflitam, meditem, porque foi o que eu pensei, tá? Foi a conclusão que eu cheguei. A Bíblia, ela traz isso, meditações diárias. Vamos examinar as Escrituras para que a gente não erre. A Bíblia fala, o homem erra por quê? Porque não conhece as Escrituras. Então, vamos conhecer para a gente não errar, tá? Então, esse é o capítulo 26, que fala sobre o censo, que diminuiu, e aí eu estou explicando mais ou menos por que que houve essa diminuição. No capítulo 27, eu coloquei na pauta o fato de Josué suceder Moisés, mas houve um outro fato importante aqui, né? Foi que as filhas de Belê, deixa eu ver aqui, peraí. Tem outra coisa. As filhas de Zelofeade, elas haviam perdido o pai, não tinham irmãos homens, e pelas orientações de Deus, somente homens poderiam, não é nada de, Deus não é misógino, como tem falado aí, né, contra as mulheres, achando as mulheres incapazes, não é nada disso. É porque, assim, tem coisa, gente, eu não carrego 5 cimentos, tem mulheres que carregam 5 sacos de cimento, tem mulheres que carregam, mas não é o normal, né, não é o normal. Por isso que o esporte, ele tem essa diferenciação, né, tem o time masculino, porque até os hormônios das mulheres e dos homens é diferente, traz forças e habilidades diferentes. Então, foi mais nesse sentido que Deus diz que somente homens poderiam herdar quando eles iam fazer a partilha da terra prometida, de Canaã. E elas, essas filhas de Zelofeade, que era um homem íntegro, ele não morreu no deserto castigado por Deus, ele foi um homem que morreu de morte natural, que já saiu do Egito já numa idade avançada. Então, elas, por serem mulheres, elas não iriam ter terra nenhuma. E elas vão falar com Moisés, fazendo essa petição, pedindo para Moisés, falando, Moisés, a gente não vai ter terra, porque a gente não tem pai nem irmãos. Como vai acontecer isso? E Moisés passa essa petição para Deus, e Deus diz, é justo o que elas estão falando. Apesar delas, eram 4 irmãs, se eu não me engano, 4 irmãs de Zelofeade. Apesar delas não terem homens, por exemplo, esse é difícil para elas, né? Não impossível. Difícil para elas cultivarem uma terra só delas, né? Governarem, orientarem, enfim. Só que Deus falou assim, é justo e elas precisam disso. Amém, Deus falou. E digo mais, por conta da reivindicação delas, ele fez um adendo na lei que ele havia feito, que somente homens poderiam herdar. Ele disse, se a mulher, se a família, né, não tiver homens para herdar, as mulheres vão herdar sim. Elas não precisaram fazer nada além do que solicitar e dizer da condição delas, né? Então, Deus, ele não é misógino, ele é um Deus que ele entende a necessidade da gente, tem absoluta certeza que elas fizeram a parte dela, Deus ajudou sim também, e elas tiveram uma terra muito próspera em Canaã. Tenho absoluta certeza disso, dúvida alguma, tá?
E a outra parte do capítulo 27 fala de Moisés, né? Moisés, ele era da velha geração, ele havia feito algo que entristeceu muito o Senhor, porque assim, como líder daquele povo, ele havia, em determinados momentos, mostrado impaciência, mostrado falta de fé, porque o povo irritava ele, né? Irrita a gente que está lendo. Imagine Moisés que recebia toda aquela carga. Muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente tem uma postura cristã, mas a gente às vezes é uma esponja, né? E é o que Deus talvez tenha me ensinado de maior, fora tudo que Moisés sempre foi, não ser uma esponja, gente. Se Moisés tivesse criado esse escudo protetor, né, ele não teria errado, né? Não sei se vocês conhecem a passagem que Deus manda ele falar com a pedra, que o povo está pedindo mais água, e ele bate na pedra, por impaciência, porque ele está... E isso é uma coisa que acontece quando o quê? Quando a gente absorve a carga do outro. Então, claro que a gente precisa estar auxiliando as outras pessoas, principalmente que não tem Jesus. A gente precisa, mas sempre com esse filtro, para que a gente não acabe caindo em, muitas vezes, não atender. Olha, Deus me livre, mas assim, claro, faça a sua parte, né? Se você tem alguma pendência, se você está sentindo que alguém precisa do seu auxílio, amém, ajude. Mas há momentos, não sei se vocês vão entender, que às vezes você vai ver a chamada e você não vai atender. Porque você está preocupado também com você, né? Com você. Então, a gente precisa ter esse filtro. Eu estou preparado para receber essa chamada? Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Então, fala. Eu acho que o que faltou para Moisés, na minha visão, foi um pouco disso, de filtro. O povo é impaciente, o povo, tá bom, mas eu vou fazer a minha parte. O que Deus está mandando aqui, eu vou fazer. Eles vão falar, porque falavam, eles eram murmuradores, eles irritavam Deus. Deus eles irritavam. Só que Moisés, quando ele recebeu essa orientação de Deus, ele estava com essa carga, né, dos israelitas murmuradores. E aí ele bateu na pedra 2 vezes. Isso deixou Deus muito chateado com ele. E o que acontece? Quando chega no capítulo 27, Moisés tem a oportunidade de ver a terra prometida. Os outros não viram, os outros ficaram no deserto mesmo. Mas Deus levou ele lá em cima, falou, Moisés, olha, esta é a terra que eu vou dar ao meu povo. Só que você não vai entrar. E Moisés não entrou. E como Moisés, ele era muito carismático, e eu acho que por isso que o povo tinha tanta liberdade de ficar, sabe, reclamando as coisas com ele, ele precisava de alguém, né, para passar o bastão, alguém que o povo confiasse como confiou em Moisés. E ele, através de um ritual, de uma celebração, ele passa para o povo. O povo, Moisés tinha adquirido ao longo do tempo o respeito do povo, né? Então ele passa, Deus faz questão de passar, mostrar para o povo. Então todo o povo vê quando Moisés passa essa posição de líder para Josué, tá? No capítulo 27 acontece isso. Moisés ainda não falece. Mas já acontece, foi como se Josué já passasse a ficar como discípulo ali. Sabe quando, por exemplo, acontece muito, comigo já aconteceu, né? Por exemplo, uma professora vai, eu trabalho em escola. Então, por exemplo, a professora vai pegar licença-prêmio, então ela vai ficar 3 meses longe dos alunos. Então, o que acontece? Vem uma substituta e já começa a fazer uma transição. Então, ela já começa a pegar algumas coisas do que a professora
já está dando, acaba às vezes conhecendo o pai junto com a professora antiga, para os pais sentirem essa segurança. Então foi o que aconteceu no capítulo 27, tá bom? Então essa foi a passagem, né, do capítulo 25, 26, 27. Outra coisa que eu esqueci de falar foi que no empalamento que aconteceu, no castigo que aconteceu lá, só morreram 24 mil homens porque um homem chamado Finéias interviu. O que Finéias fez? Finéias viu um homem, um israelita, indo pecar. Ele não tinha pecado ainda, mas ele foi pecar com uma princesa midianita. Os midianitas estavam junto com os moabitas, né, nessa época. Então ele foi pecar e Finéias foi lá antes do erro e os matou, os empalou, juntos, inclusive. E aí, o que acontece? Ele mostrou tanto zelo, porque não era para acontecer isso. Era para acontecer o quê? Quem pecasse era empalado. Finéias não fez isso. Finéias foi lá antes dele pecar e empalou ele. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Esses dois podem ser que foram salvos? Porque eles não pecaram. Entendeu? Então, olha o zelo de Finéias. O zelo de Finéias foi tão grande que ele salvou 2 almas. Elas não foram castigadas, elas foram impedidas do erro. E tem o versículo que fala sobre Finéias, que eu achei lindo, gente, achei lindo. O versículo que fala sobre Finéias, porque Deus, ele fala, né, muito bem de Finéias. Vou ler aqui para vocês. O Senhor declarou a Moisés sobre Finéias. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, que já tinha falecido, né, no caminho. Soube fazer cessar a minha ira. Realmente, depois do que aconteceu, quando Finéias fez isso, a ira do Senhor cessou. E não morreram mais, porque era tempo de ter morrido mais do que 24 mil. Porquanto, entre todos eles, foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Porque o que eu entendi, gente? Eu entendi que quando Deus viu Finéias impedir o pecado do outro, ele mostrou mais zelo por aqueles que apontam o erro do outro. Mais ou menos isso. Então, e olha que lindo! Finéias mostrou o mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo. Olha que lindo. Então, será que a gente está sendo como Finéias? Né? Porque Finéias, ele não apontou o erro do outro. Às vezes a gente espera o outro errar, vai esperar o outro errar. Ah, errou, que feio, o que você fez? Não, Finéias foi lá e falou assim, irmão, vigia. Será que você deveria estar conversando com essa pessoa? Vamos supor. Será que você deveria estar neste local numa hora dessa? Né? Ele alertou. Lógico que ele alertou em forma de empalamento, porque a Bíblia, às vezes, ela usa essas situações para ensinar outras, né? A Bíblia, ela usa muitas figuras. Por isso que é bom a gente ficar bem atento, cada vírgula, para trazer para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Então, Finéias era para ter um empalamento. Estava acontecendo um empalamento. Todo mundo que errou, pecou empalado. Pecou empalado. E Finéias vai lá, viu que eles iam pecar e empalou. Entendeu? Como foi diferente a posição de Finéias de não castigar. Não houve um castigo nesses dois que Finéias acabou empalando. Houve quero achar a palavra, tá? Houve um salvamento do erro. Salvamento. Em vez de Finéias castigar, Finéias salvou do pecado. E por isso Deus cessou, porque era para ter morrido muito mais do que 24 mil. Então,
que sejamos menos Balaão, que a gente já viu aqui, né? Apesar de ser um profeta, e mais Finéias, né? De não apontar o erro, mas da gente alertar o povo a não pecar. É diferente isso, tá bom? Então, esse é o estudo de hoje. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Na pauta, eu coloquei 2 reflexões para minha família, tá? E aí eu vou falar um pouco de cada uma delas, tá? Na 1, fala justamente sobre Balaão, né? As atitudes de Balaão que eu falei até agora, elas podem dizer que ele seja. Qual adjetivo que você dá para Balaão? Né? Mercenário, hipócrita, falso, outra palavra, porque ele tentou enganar Deus, né? Ele queria agradar o Deus, até por medo, e queria o dinheiro dos moabitas. Então, ele tentou burlar, ele tentou dar uma ajeitada ali para todo mundo ficar bem, porque ele queria agradar a Deus e queria se agradar. Então, muitas vezes é isso que acontece, gente. O amor ao mundo é deixar Deus chateado. A verdade é essa. E cadê que a gente consegue, né, se tornar menos Balaão ali? Vamos tentando, tá? Que a gente vai conseguir. A questão 2, a reflexão 2, vai falar sobre os moabitas, né? Moabitas, eles descendiam de Moabe. Moabe era o filho da filha de Ló com Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló tinha virado estátua de sal. Então a filha dele, querendo fazer o bem, né? Porque, Deus do céu, só tem mulher, eram ela e a irmã. Só temos mulheres aqui, a gente tem que dar uma descendência para o meu pai. Então ela quis fazer o certo. Ela quis agradar todo mundo. E aí ela embebeda Ló e tem um filho com Ló. Por isso que Moabe quer dizer de meu pai, né? E se a gente for ver os moabitas, né, quando eles quiseram fazer tudo isso de amaldiçoar o povo de Deus e coisa e tal, e como Balaão vai lá e se junta a eles e entra nesse processo de tentar enganar você entendeu? Enganar todo mundo, a gente vê que é o espírito dos moabitas que está agindo, né? A gente não vai estudar, tá? Por quê? Porque moabitas não são citados em Deuteronômio 7:1. Eles não são citados. São citados somente 7 povos. Moabitas é um povo complicado? É um povo complicado. Mas em Deuteronômio 7:1, Deus vai falar somente daqueles que tinham atingido uma margem de maldade e crueldade que Deus não tolerava mais. Os moabitas, por enquanto, eram mal, porque todo mundo é um pouco mal, né? Mas os moabitas ainda estavam, a gente vai ver depois que eles foram exterminados, mas neste momento eles ainda estavam na tolerância de Deus, tá bom? Então, o que acontece? É um espírito que, se a gente for ver, a gente precisa lutar contra, que é esse espírito que traz pra gente o espírito de ser mercenário, de querer agradar Deus e querer agradar o homem, né? Esse espírito de tentar burlar, eu falei isso na igreja, mas agora eu vou falar isso porque eu tô fora da igreja. Que foi o que Balaão fez dentro da igreja. Dentro das profecias ele falou de um jeito e fora da profecia, não sabe se em que momento, num jantar, ele falou de outra forma para ganhar, né, a fama, o dinheiro que ele poderia ter ganho. Então, essas foram as reflexões que eu fiz com a minha família. Semana que vem a gente está aqui, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Deus abençoe a todos.